Bem-vindos à TV CalRN. Hoje iniciamos a nossa temporada 2024 com o nosso programa Entre Linhas. E vamos conversar com a atual presidente do CalRN, arquiteta e urbanista Patrícia Luz. Patrícia, que foi eleita para a gestão 2024 a 2026, esse próximo triênio, e vai falar para a gente das ideias, desafios, metas para esse triênio. Mas inicialmente, Patrícia, seja bem-vinda. Eu queria que você se apresentasse para o pessoal que está acompanhando aqui a TV CalRN e falasse um pouquinho sobre Patrícia Luz, arquiteta, e também Patrícia Luz como Cal. Bem-vinda. Obrigada, Lilian. Olá, saudação especial a todos os meus colegas, arquitetas e arquitetos do estado do Rio Grande do Norte. Para mim sempre é muito bom estar aqui nesse ambiente Cal. O primeiro desafio é esse, estar aqui diante dessa câmera, já conversando com vocês, né, de uma forma bem direta e trazendo aquilo que a gente entende que o Cal precisa para cada vez mais prestar um bom serviço à sociedade e a todos os colegas. Então, dizer da importância de estar no Cal, para mim, é como rememorar tudo que é aquilo que eu já vivi, não só na gestão passada, mas desde o nascedouro desse conselho, quando a gente realmente acreditou que era possível um conselho próprio, que era possível para todos nós arquitetos pensar e repensar a nossa profissão, nossas prerrogativas, tudo aquilo que a gente tem e precisa, ao longo desse tempo, estar modernizando perante a prática da nossa profissão. Então, Lilian, é um prazer, né? Estou tentando aqui acompanhar o seu ritmo. Vamos lá! Estamos juntos, estamos todos juntos. E vamos falar também da sua vivência como presidente do CalRN. Já está na segunda gestão, né? A gente teve um período de 2015 a 2017 com Patrícia como presidente aqui no CalRN e agora repete-se de 2024 a 2026. O que é que você tem assim de bagagem, né? O que é que traz de bagagem dessa vivência da primeira gestão, né? Quais foram, eu acho que até vale a pena destacar quais foram as maiores ações. Eu fiz parte também dessa gestão, lembro muito de algumas campanhas que a gente fez, e o que tem de novo aí, né, de ideias, um novo momento agora que se inicia. Pois é, vamos lá. É um período bem diferente, a gente não tem como deixar de considerar, porque afinal de contas a gente estava ainda iniciando os trabalhos, tinha aquela coisa de firmar o espaço que o Cal precisava ter. Ensinar, mostrar o que era o Cal, as pessoas não conheciam ainda o Cal naquela época. Era o tal de abrir espaço, abrir portas, de dialogar tanto com entes do setor público e privado. A gente conversou não só com o executivo, mas o legislativo também, dizer da importância da nossa profissão, e a partir dali a gente começou também a entender o que é que a gente precisava para defender o exercício profissional da arquitetura e urbanismo. Então foi um período de conquistas, eu diria, né? Um período, como você diz, de desbravamento, que foi um período curto. Afinal de contas, a arquitetura é uma profissão milenar, mas a gente estava de casa própria, precisava dizer para a sociedade da importância dessa profissão, por que o arquiteto e urbanista é responsável pela qualidade de vida das pessoas. Então, dado o recado, a gente começou a entrar em outros caminhos e ser mais direto, digamos assim, mais incisivo e dizer o que é que a gente realmente poderia colaborar a termos de parcerias e buscar convênios, e entender também como é que esses outros entes poderiam também estar junto conosco, não é? A gente sempre teve uma proximidade com o CREA, com entes do setor público e também o Sebrae. Eu lembro que a gente começou a fazer umas mostras de arquitetura, foi muito interessante. A gente queria naquele momento abrir espaço para os estudantes, né? Isso, já trazer o estudante, o egresso, né? O arquiteto o recém-formado, já inseri-lo no mercado, digamos assim, tendo material, né? Tendo vivência de como era montar um ambiente. Aquelas mostras sustentáveis fizeram história. E essa pegada de sustentabilidade pegou muito bem. Eu vi que a gente conquistou um certo espaço naquilo ali, a mídia chegou junto, divulgou, e a gente mostrou que a criatividade do arquiteto também tem a ver com preservação ambiental, tem a ver também com essa coisa de inovação,
porque o arquiteto ele estuda, é uma formação, eu diria assim, muito ampla, né? A gente tem um campo de estudo muito aberto e a gente precisa entender desse papel, do que é que a gente pode dar de retorno para as pessoas que venham a necessitar da arquitetura. Me recordo muito também daquela campanha que a gente fez, acho que o pessoal lembra, diga não ao exercício legal, né? Valorizando aí a contratação, a importância, né, da segurança na obra com o responsável técnico, e aí nesse momento a gente destacava, contratem um arquiteto e urbanista. Acho que essa campanha fez história também. Fez história. A gente está aqui, né? A caneca está aqui, contrata um arquiteto. A gente quis mostrar aqui a importância disso. Não só o trabalho que o arquiteto presta, mas exatamente para mostrar o diferencial, né? O que é você executar uma obra ou qualquer tipo de serviço que seja inerente às nossas atribuições, qual o diferencial que isso representa do ponto de vista não só econômico, mas, como eu disse, do ponto de vista de qualidade de vida mesmo, de segurança, de conforto. Então, tudo isso que a gente possa reverter para a sociedade é um diferencial. Então, naquele momento, aquela campanha também foi muito importante nesse sentido. E eu digo que ela volta, viu? A gente teve o primeiro fórum de presidentes e foi um dos pontos que a gente discutiu lá, da importância de ressaltar esse papel, porque, afinal de contas, isso aí, hoje, já é tipificado como uma contravenção penal. É uma questão muito séria, que a gente precisa estar sempre nesse nosso papel na defesa da sociedade, e aí todos os conselhos estaduais estão juntos nisso. A gente vai realmente entrar com muita força nisso aí, de levar para as pessoas a importância de contratar um arquiteto. Você falou aí dessa vivência também, desse momento como Fórum de Presidentes, e a gente sabe que na gestão passada a gente te via como coordenando a Comissão de Exercício Profissional, né? Então, tem toda essa caminhada de campanhas aqui como presidente na primeira gestão, desse segundo momento à frente de uma comissão nacional, né? A CEP-BR, no momento que, inclusive, houve a renovação da 198, que é a nossa resolução que trata da fiscalização, que é o objetivo principal, né, do Conselho. Então, essa sua vivência, essa experiência junto ao CAU-BR, né, com essas pautas tão importantes, né, o que ele lhe somou hoje, né, como conselheira federal, e o que pode trazer de benefícios aqui para essa vivência aqui dentro do nosso estado tão pequeno, com hoje, né, 3.400 profissionais, mas com tanta área ainda de atuação para arquitetos. Então, você tocou acho que no coração do conselho, né? Vamos tentar traduzir tudo isso aí. Exercício profissional. Foram 6 anos. Quando eu saí de 2017 da presidência do CAU, eu entrei no Conselho Federal. E aí foram 2 gestões que totalizou esse tempo. Eu comecei lá pensando a organização do CAU, porque eu entendia, já que eu estou saindo do conselho, da presidência do conselho... Um conselho pequeno, né? Nós somos um conselho médio, né? Exatamente, estamos na categoria dos intermediários. Eu entendia que aquela bagagem, enquanto gestora, me permitiria transitar, digamos assim, com mais segurança na Comissão de Organização e Administração. Nela fiquei por 2 anos, mas no último ano dessa primeira gestão que eu participei, eu migrei para essa que é a Comissão de Exercício Profissional. E aí foi uma experiência incrível, porque aí é lidar exatamente com o mercado de trabalho, é lidar com tudo aquilo que o profissional está enfrentando, as dificuldades, as dúvidas, porque, como Lília falou, as nossas atribuições são inúmeras. Tem uma resolução chamada 21. Então, ali está descrito tudo que está no campo de atuação do arquiteto. Eu costumo dizer, as profissões hoje ditas liberais, como a nossa, a da engenharia, a advocacia, até a medicina, elas não podem mais mirar num campo amplo. A gente tem que buscar as especificidades. A arquitetura não é diferente disso. Então, dentro daquele campo que a gente tem generalista, a gente tem que buscar aquilo que realmente a gente possa trabalhar com mais dedicação. E para se dedicar, você tem que escolher realmente que atribuição você vai desenvolver. Então, a CEP lida diretamente com isso, com as dificuldades que o profissional encontra, com as dúvidas que ele tem, se eu posso fazer qualquer tipo de serviço, se esse serviço é inerente da arquitetura e urbanismo,
e até mesmo o campo de atuação propriamente dito, que é no âmbito fiscalizatório. Então, como Lilian disse, essa resolução, que agora a gente revisou ela totalmente, e ela vem com essa já como a 198, ela trata dos procedimentos fiscalizatórios. Ou seja, ela orienta todos os conselhos como é que deve proceder para realizar a fiscalização no âmbito da arquitetura urbana. Patrícia, eu acho que vale até a pena a gente pontuar também, né, que foi uma resolução que demorou muito tempo para ser elaborada, porque é uma resolução bastante ampla. E, assim, essas resoluções, elas são pensadas lá a nível de CalBR pelos conselheiros federais, mas foi uma resolução que trouxe para próximo também a vivência dos fiscais que estão em todos os estados. Então, assim, dentro eu acho que de 2011 para cá, né, de todas as mais de 200 resoluções que nós temos atualmente no CAU Brasil, né, eu acho que essa foi uma das mais, digamos assim, mastigadas. Ela chegou no final da primeira gestão, que eu estava lá de federal, e aí quando houve essa renovação, que eu ingressei já na segunda gestão, a gente começou a trabalhar com o texto, né? Essa parte eu acho interessante, porque às vezes as pessoas não entendem como surge uma resolução, que não é da noite para o dia. Então, assim, é feito todo esse mastigado, junto com o jurídico, junto com as demandas que chegam das CEPs estaduais, né? Depois ela vai para o público também, vai para os estados para ser melhorada também. Fala um pouquinho desse processo para o pessoal entender. Verdade. E eu costumo dizer que o CalBR, que é o Conselho Federal, ele atua como se legislativo fosse, porque é lá que são elaboradas esses normativos e são pensados pelos colegas que representam todos os estados, todos os entes federativos. Porém, eu sei como é que Lilian está me conduzindo. Ela está me conduzindo para o seguinte caminho. A gente foi o primeiro momento que essa comissão de exercício profissional abriu a discussão. Realmente a gente trouxe para dentro dessa discussão o corpo funcional dos conselhos estaduais, trouxe colaboradores, trouxe inclusive as comissões de exercício profissional dos estados e o próprio corpo funcional do CAU, a gente também motivou eles para que pudessem colaborar. Porque é o seguinte, um normativo desse que diz respeito à fiscalização, ele precisa ser entendido como uma norma que ela vai ter que funcionar pelo menos por uma década. Então a gente tem que entender como é que isso aí a gente pode buscar o que há de mais moderno no âmbito da tecnologia, nas interações interpessoais, como é que a gente pode fazer todo esse ajuntamento e colocar isso no regramento único. Que corpo funcional é esse? O que é que o CAU precisa para exercer uma fiscalização da eficiência? Onde é que a gente pode estar melhorando cada vez mais isso? Então, tudo isso foi inserido. Qual é o papel das comissões? Qual é o papel do conselho? Como é que, por exemplo, as denúncias poderiam ser acontecidas? Porque lá no patramento, quando a gente discutia isso, muito do que eu estou falando dessas coisas da tecnologia não existia. O CAU surgiu em 2011, e a resolução que a gente tinha até então era 22, que é de 2012. Exatamente, 10 anos. Quanto evoluiu, foi muito rápido. Mais de 10 anos. Aí. A gente não tinha, por exemplo, não tinha Instagram, não tinha WhatsApp. Então outros meios foram incorporados para que a gente possa dar eficiência no desenrolar de todo esse procedimento, que é o papel principal do CAU. Nós somos um conselho de fiscalização profissional. A gente não pode esquecer que fomos criados exatamente para isso, para que cada profissão cuide daquilo que você está oferecendo a nível de sociedade. Então, essa foi a primeira vez que a gente abriu a discussão. Então, formamos um grupo de trabalho, que Lilian fazia parte, tinha vários funcionários de vários estados, então eles dialogavam, inclusive com o corpo funcional do CAU Brasil. Por que isso? Porque um normativo desse, ele precisa ser inserido dentro de um sistema de informática. O CAU já nasceu assim, esse é o diferencial. Quando a gente nasceu, já tinha um sistema de informática que nos permitia trabalhar unicamente sem aquela questão da burocracia do papel. Então a gente era exclusivamente digital. Eu digo que o CAU já nasceu digital. Ele nasceu digital, isso foi muito bacana. Inclusive a gente ganhou prêmio perante o TCU. No primeiro ano de funcionamento, na primeira gestão, o conselho ele foi considerado como referência para os outros conselhos profissionais,
por toda essa tecnologia que envolvia o seu funcionamento. Então, a gente buscou tudo isso, colocamos conselheiros, corpo funcional, para conversar exatamente com o setor que operacionaliza essa parte de informatização do Conselho, para entender como é que uma resolução, ela tem quase 100 artigos, totalmente revisada, poderia ser inserida dentro desse sistema. E aí é que a gente vai compreender como isso também não é, como Lília falou, não é uma coisa de pronto. Tá aqui o documento, insere no sistema. Não é. Essa conversa, que é através dessa linguagem, uma coisa que eu aprendi chamada pontos de função, e por aí vai, precisa ser mastigado, leva um tempo de maturação, por isso que ela demorou tanto, mas hoje a gente tem ela redondinha. Isso também propiciou outro momento. Todos os conselhos puderam se preparar, através daqueles que seriam os vetores, que estavam ali dialogando, de dizer para nós como é que a gente teria que estar operando com essa resolução. Está tudo pronto? Eu diria que não, porque é uma regra. Então, por mais que a gente diga que a gente se inteirou no texto, que a gente está pronto para aplicar, mas ela é passível, né, de diálogos. Quando vai para a prática, né, a gente vê realmente o dia a dia. O dia a dia, exatamente. Agora é aquela coisa, vamos ver, bebê, como é que você vai funcionar. Porque... Importante também que todos esses normativos do Conselho, as resoluções, elas, além de ter todo esse trâmite, né, todo esse momento mastigado, como a gente falou aí, dentro do CAU Brasil, dentro dos CAUs UF, ela vem também para as consultas públicas, né? Então, o próprio arquiteto tem também condições de estar contribuindo aí nesse momento final, antes do fechamento aí da assinatura final de cada resolução dessa. É verdade, porque assim, eu acho que isso é o cuidado, não só por obrigação legal, mas é o cuidado também. Porque, e escutar, né? se a gente vai expor o novo regramento, que não é só para os arquitetos, mas também é para a sociedade em si, então a gente precisa dizer, olha, temos esse texto pronto, então aquele período a gente chama de consulta pública. A gente divulga no site, é feita uma ampla, né, abordagem disso aí, para que toda e qualquer pessoa possa colaborar e nos dizer se a gente está naquele caminho certo. O que é que ainda falta para a gente aprimorar o texto? Esse é o momento. A gente passou por todas essas etapas. Então, dentro do primeiro ano da segunda gestão, que eu participei no CAU Federal, foram 7 meses. Essa maturação demorou 7 meses. Fora o patrasmente, que aí teve comissões temporárias que foram criadas para dialogar, percorreram todas as regiões brasileiras, para levar esse diálogo, para escutar a cada um desses estados. E aí eu acho que a gente tem um resultado muito bacana, muito bom, e que eu entendo que chegou junto, inclusive, de outros normativos que a gente já tinha, como, por exemplo, a parte da ética, né? Então, como um procedimento fiscalizatório, ele precisa estar alinhado também com o procedimento ético, porque todos dois são procedimentos administrativos que são desenvolvidos pelo mesmo conselho, a gente não pode ter divergência. Então, tudo isso a gente buscou trazer uma forma que o pensamento fosse único. Conversando sobre essa questão do exercício profissional, eu acho que ficou bem claro que seria mais uma meta, então a gente dá continuidade aqui nessa nova gestão, nesse trabalho de combate a esse exercício ilegal, através também da fiscalização e principalmente, né, da fiscalização, de denúncias também, mas quanto a, digamos, a formação acadêmica, né, a formação continuada já é uma outra vertente do Conselho, né? O que é que você traz aí dentro das comissões, a comissão de exercício profissional também, né, e de ensino, quais são aí os desafios e as ideias que já vêm aí sendo trilhadas? Isso aí é um diálogo que não pode parar jamais. Uma coisa que a gente conseguiu já ainda na primeira gestão foi fazer com que essas comissões começassem a pensar conjuntamente. A parte do exercício profissional, a parte da ética e a parte do ensino e formação. Legal, porque muita gente pensa que são caixinhas separadas, não, né? A gente começou a trabalhar de uma forma integrada, isso foi muito legal. Porque, de certa forma, tem normativos, Lília sabe disso, que ela, nessa parte de gerência técnica e fiscalização, ela sabe que tem muita coisa que que tem a ver com o normativo do ensino, mas que, de certa forma, bate também lá na fiscalização, bate no exercício profissional, nas atividades, nas atribuições. Então, tudo está interligado. A gente está pensando... Uma coisa bacana que a gente fez naquela época, Lília, que eu lembrei agora, foi buscar exatamente essa conversação também a nível de IES, que são as instituições de ensino superior. Então,
Os coordenadores de curso de arquitetura e urbanismo, a gente trouxe eles aqui para dentro, já naquele patrasmente, para que eles também pudessem se conhecer, cada qual no seu papel perante a sua instituição, pudesse dialogar por um tema em comum, que é arquitetura e urbanismo. Ter nesse convívio, entender como é que estava a formação a nível do curso de arquitetura e urbanismo. E aí a gente tinha uma aceitação por parte das entidades de chegar até lá e conversar com os estudantes. Né? Várias vezes a gente chegou aí conversar sobre ética, sobre exercício profissional e sobre a questão também de como seria esse pós-período, né, de academia. Muitos já se preocupados com o mercado de trabalho. Então, essa facilidade, essa abertura do CAL para dizer, estudantes, vamos dialogar, porque afinal de contas vocês lá no futuro vão estar juntos, vão estar dentro do CAL quando estiverem regularizados perante a profissão. Esse cuidado nesse trabalho que a gente tem desde sempre aqui dentro do CAL, eu sinto muito a nível de CAL-RN, mas também de outros estados de CAL-Brasil, de acolher aí, né, o estudante, inicialmente, para ele já se sentir pertencido, né, ao CAL. Hoje a gente tem encontros, tem o nosso CAL mais perto, que a gente traz aí os estudantes, a gente traz o egresso recém-formado. Como certa vez até, inclusive, a gente ouviu de um coordenador de uma IES aí, de uma instituição de ensino, falando que, assim, quantos alunos estão lá ligados ao curso de arquitetura, né, eles têm muito o papel do professor, do coordenador, com aquela confiança, né, aquele ponto de apoio de confiança para tirar dúvida. E aí, no momento que ele se forma, ele se vê solto. Então, é aí que entra o conselho de arquitetura, no caso dos alunos egressos de arquitetura e urbanismo, né, para abraçar, para tirar dúvidas, para falar sobre a ética também, de como atuar de forma ética, né, de campos de atuação, né, de se qualificar também. Isso que a gente conversou no início, nós temos a resolução 21 e são mais de 270 atribuições. Então é papel nosso também, como conselho, levar, né, expandir essa informação a todos os egressos e também à sociedade, até os arquitetos mais antigos, muitos ainda não sabem de todas as atribuições que nós temos, né, como é vasto o nosso campo de atuação. É muito vasto, mas o que a gente pode entender desse momento, que eu diria, que envolve instituição de ensino, o próprio alunato, o professor, além de coordenadores, e o papel do CAL é exatamente essa integração que precisa acontecer. Né? Então, quando a gente abre espaço para o aluno, de certa forma a gente abre também para essa instituição de ensino, para que a gente possa dizer a ela que a partir dali ela cumpriu o papel dela e aí o CAL assume. Exatamente de balizador da prestação do serviço. Esse é o nosso papel. A gente tem que mostrar para o arquiteto a importância da conduta ética, a importância das relações, não só com seus colegas, não só para quem você está prestando o serviço, mas também com toda a sociedade, de um modo geral. Enquanto pessoa mesmo, como ser humano, aquela preocupação, por exemplo, que a gente vinha falando com o meio ambiente, é papel do CAL? Sim. A gente precisa sempre estar defendendo o meio ambiente, a gente precisa sempre estar fazendo campanhas de valorização do espaço urbano, como é que a gente pode inserir essa questão. Somos arquitetas e urbanistas. A gente pensa o todo até chegar na célula e que permite, através dessa visão, o arquiteto entender a importância dele em todo esse contexto. E para a gente terminar esse bate-papo, Patrícia, eu queria que você trouxesse aí para todo mundo o que é que você acha que seria assim, o maior desafio para essa gestão e quais são seus planos, suas ideias aí a nível de, não suas, né, que a gente sabe que é um trabalho conjunto aí com mais 18, são 18 conselheiros ao todo, né, a presidente é uma delas e o que é que vocês têm aí de ideias para essa gestão, esse triênio? Além da implementação, né, dessa comissão, aliás, dessa resolução, a gente precisa encostar mais no legislativo. Eu venho dizendo isso porque, afinal de contas, internamente eu acredito que o CAL está organizado. Não basta só fiscalizar, não basta só orientar, também tem a parte política, né? A gente arrumou a casa e arrumamos bacana. Além de mais, fisicamente falando, né? Estamos com a sede toda reformada, acessível. Exatamente. Do ponto de vista de arquitetura, ela tá muito bem. Então, esse diálogo com o que está acontecendo a nível de mundo, a nível do nosso país e a nível estadual, isso é pauta constante para nós. Isso aí a gente tem que entender, como eu disse, a arquitetura ela pensa a cidade. Então, tudo que interfere no espaço que a gente mora, no espaço que a gente atua, tudo isso tem a ver com arquitetura e urbanismo. Então, entender essas pautas, participar desses diálogos,
procurar é estar junto dos entes, seja do poder executivo ou legislativo, como eu disse, que é onde as leis surgem, aquilo que a gente ainda precisa ter a nosso favor, a gente vai buscar. Então, a defesa das prerrogativas sempre, a gente não pode esquecer disso. Outro ponto crucial é exatamente ampliar esse debate. Mas esse debate, como você disse, não é só nosso. A gente tem que pensar junto com outros entes que também têm o mesmo papel que o nosso. Então, buscar essas alianças também é muito importante. Muito bacana. A gente sabe que só se constrói de mãos dadas, né? Exatamente. Então, não adianta a gente ter uma resolução, a gente resoluções novas, a gente ter corpo técnico, a gente tem aí também um concurso, né, aberto agora. Acho que vale a pena a gente lembrar, né, desse uma memória momento. assim impressionante. Do túnel do tempo eu me lembro. Agora, quando está no momento mais recente, incrível, né? Essa coisa de memória é interessante. Então, é o seguinte, está aberto o concurso, tá? Aberto o concurso para a contratação de agente de fiscalização, assistente técnico e agente administrativo, é isso? Isso. Pronto. A gente precisa dar uma ampliada a nível de corpo colaborativo do CAL e vamos fazer esse concurso. A inscrição vai até quando, Lilian? Vai até, acho que final de abril. Final de abril, pronto. Tá. Mais informações no nosso site, nas nossas redes sociais. Vamos lá. Participem aí, quem aí tem o sonho de ser fiscal, arquitetos, né? Colegas, exatamente. Sejam bem-vindos aqui ao nosso CAL. Venha e eu acho que vale a pena também a gente ressaltar essa ideia que vem de todas as outras gestões, né? De que o CAL está sempre de portas abertas, que tanto as resoluções como as pautas das comissões, né, as ações que a gente desempenha são fruto também de ideias, né, e de demandas que vêm lá de fora, vem do dia a dia, das rotinas dos arquitetos também e da própria sociedade. Esse trabalho que a gente faz aqui não é nosso, não sai daqui de dentro apenas, né? Vem também dos colegas arquitetos e principalmente da sociedade, né, das necessidades da sociedade lá fora. Exatamente. Só lembrando que agente de fiscalização é arquiteto, tá, gente? Então, arquitetos e urbanistas, por favor, se inscrevam e venham colaborar e ajudar a gente cada vez mais enaltecer esse conselho que é nosso. E a nossa profissão também. Muito obrigada, Patrícia. Tem mais algum recadinho especial aí para quem nos assiste aqui no TV CAL RN? Tem um recadinho. A gente tem um coworking, tá? Quem precisar utilizar aqui nosso espaço está aberto. Temos também uma área aqui bem bacana. Venha nos visitar, venha conhecer tomar um sua cafezinho casa. Com a gente. E continue sempre ligados aí também, né? Acompanhando as nossas redes sociais. Nós estamos sempre falando aí de concurso, de atribuições, né? Não só de fiscalização e não só de resolução. Tem muita coisa bacana aqui no decorrer desse ano 2024, aqui no nosso TV CAL RN. Até a próxima e muito obrigada mais uma vez, Patrícia, pela sua participação. Até a próxima também.